Peraí, deixa eu pegar o banner aqui, precisa do banner da TVD. Aqui, 2, 3. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à TVD News, na Parabólica Digital 581 para todo o Brasil e também para o canal aberto. Quero deixar aqui uma boa noite para os meus amigos do Paraná, em especial para Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1, que nos recebe em suas casas de portas abertas e com muito carinho. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Jeffrey Cicchini. Me corrija, doutor, é assim que fala o seu sobrenome? Tá certinho, só o doutor que não tem necessidade nenhuma de colocar na frente, Camila, um prazer imenso. Prazer é nosso, doutor. Ai, doutor. Prazer é Não nosso. precisa disso. E o Jeffrey, ele é especialista em direito penal e processo penal, e por isso é o melhor nome para que a gente discuta o que está acontecendo hoje, neste momento, no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Jeffrey. Oi, Camila, boa noite a toda essa audiência tua super qualificada. Um prazer imenso estar aqui na TVD, esse canal de direita que tem representado todos os brasileiros. Agradeço vocês por existirem e por esse trabalho maravilhoso. Obrigada, doutor. Doutor Jeffrey, eu já começo com a pergunta que todo mundo se faz. Cadê a OAB? Porque a gente vê a OAB ativa na defesa dos ministros, de juízes, mas nós não vemos a OAB ativa na defesa da Constituição e dos próprios advogados. Cadê a OAB? Então, Camila, falar em OAB, o Brasil é muito grande. A OAB é dividida em seccionais entre estados. Então, quando a gente fala a OAB está em silêncio, a gente pode até direcionar a palavra, eventualmente, ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que ele está em silêncio. Agora, a seccional do Paraná, eu tenho a certeza que se eu precisar de um apoio da sessão de prerrogativas, da comissão de prerrogativas, eu terei. Eu confio na OAB do Paraná e eu ainda não invoquei a comissão da Ordem dos Advogados, secção do Paraná, mas se eu precisar, tenho certeza que terei apoio. Agora, obviamente que a população esperaria ou espera que a OAB se pronuncie sobre o que está acontecendo. Porque o advogado tem a missão constitucional de ser um guardião da democracia, guardião da lei, guardião da Constituição. Então, o advogado, para além da causa que está atuando, ele tem que defender também o Estado de Direito. Veja, na época da Lava Jato, não eram só os advogados das causas que se manifestavam. Toda a classe estava unida, engajada em apontar ilegalidades, em bradar contra ilegalidades que, naquele momento, enxergavam existirem. Hoje, e aqui está a decepção do povo, o povo esperava que fizessem o mesmo, mas hoje há um silêncio ensurdecedor. E eu digo, não da OAB. Então agora deixem a instituição OAB de lado. O silêncio ensurdecedor que está incomodando a todos é o silêncio da classe dos advogados, que independente da instituição, ordem dos advogados ou não, deveria estar se pronunciando. Quantos advogados hoje estão? Doutrinadores, professores de direito penal, de processo penal, que foram os maiores defensores da legalidade da Constituição na era Lava Jato, na era Mensalão, hoje entocados nos seus escritórios, em casa, em silêncio. Então, sim, critico não a instituição, porque a instituição tem que ser provocada para se manifestar. E eu nunca provoquei a instituição a se manifestar. Então, eu não posso criticar neste momento a instituição porque ainda não me deixou na mão. Se eu precisar da instituição e não tiver um retorno, obviamente eu tenho local de fala para aplaudir ou criticar. Mas eu critico sim nesse momento a classe, os juristas, os advogados, que
que, ainda que não estejam atuando nos casos, têm o dever moral e ético de bradar pela correta aplicação da lei contra essas arbitrariedades que todos estão vendo. Não há, Camila, um jurista nesse país capaz de defender as arbitrariedades que vemos todos os dias. Doutor, o senhor falou que não tem jurista capaz de defender. O grupo Prerrogativas defende, inclusive, eles apoiam todos esses desmandos e autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Como o senhor vê um grupo de advogados alcunhados de prerrogativa, 100% apoiadores do Lula, defendendo esse tipo de ação? Camila, falar até papagaio fala. Para mim é um bando de papagaio, falando por falar, mas não estão trazendo elementos jurídicos. Eu quero ver o que eles estão falando estar amparado na lei, estar amparado na Constituição. Não tem. Eles estão apoiando porque querem se colocar próximos à Suprema Corte. É bom para eles, é bom para os casos deles estar de bem com a Suprema Corte. Esses que estão se manifestando a favor dessas ilegalidades têm interesses. Eles têm interesses em serem bem recebidos no tribunal, eles têm interesses em serem amigos da corte, mas não há, Camila, eu repito, um jurista no Brasil que tecnicamente, não ideologicamente, como essas pessoas, tem a capacidade de defender esse processo. Não há, tecnicamente, não há defesa dessas arbitrariedades. Eles podem estar defendendo politicamente, ideologicamente, agora, tecnicamente, eu não vi ainda um jurista fazer essa defesa, Camila. Doutor, o senhor falou da técnica, da defesa, mesmo com a classe dos advogados contra isso, sem expor uma defesa contundente, o Supremo continua escalonando toda essa censura, todas essas arbitrariedades. Nós temos até deputado federal preso, que no caso Daniel Silveira, que já era para estar solto. Como o senhor vê, por exemplo, o julgamento do presidente Bolsonaro e essa prisão do Daniel que se tornou eterna? Olha só, Camila, eu tenho dito muito sobre isso. Eu sou advogado nessa operação, Camila, então eu estou vendo de dentro o que está acontecendo. Tá? Esse processo, a estratégia inicial dele era que ele iniciasse em 2025 e fosse concluído em 2025. Esse processo não termina mais em 2025. A estratégia traçada inicialmente pelo relator, e eu digo isso abertamente, a estratégia inicial do relator não vai se concretizar, Camila. O que eles tentaram fazer para que esse processo fosse o mais rápido possível? Primeiro, criaram uma competência do STF. Criaram. Colocaram ministro como suposta vítima para atrair a competência para o STF. Ficou muito ruim isso. Eles tentaram corrigir, mudaram o entendimento do STF de que agora ex-presidente tem prerrogativa de foro, ex-presidente é julgado no STF. Então, fizeram uma grande manobra a trazer esse caso para o STF. Por quê? Porque julgar um processo em primeiro grau, como foi na Lava Jato, julga em primeiro grau e vem subindo, demora muito, demora 4, 5 anos, e atrapalhar a estratégia deles. Então, vamos começar esse processo no STF, porque ele termina antes, na última instância. Não bastasse, levaram esse caso para a primeira turma. Por quê? Porque na primeira turma eles imaginavam, e agora eu falo isso, que eles teriam maior controle do quórum. Então leva para a primeira turma, porque na primeira turma não tem, por exemplo, André Mendonça. Na primeira turma nós teremos o controle. É Zanin, é Flávio Dino. E vamos dividir esse processo em 5, começando com o processo do Bolsonaro. Então divide em 5, porque 34 acusados em um único processo é muita gente, vai demorar. Então eles gastaram todas as munições que eles tinham para que esse processo fosse o mais célere, o mais rápido possível. Acontece que saiu do controle a estratégia deles. O Luiz Fux se mostrou ser um juiz de carreira. Eu não esperava nada diferente do Fux. Provavelmente ele teve
um conflito de consciência, porque é um juiz de carreira, foi desembargador, né, passou num concurso de juiz e agora está na Suprema Corte, e ele já deixou bem claro que no momento oportuno ele vai questionar irregularidades, vai questionar a delação do Mauro Cid, ele questionou a competência do STF. Então o que vai acontecer? Havendo qualquer divergência nessa primeira turma, por exemplo, em qualquer ponto, se o Fux divergir, por exemplo, sobre a anulação ou não da delação do Mauro Cid, esse caso já não termina na primeira turma, como o ministro Alexandre de Moraes previu. Abre-se às defesas a possibilidade de um recurso para o pleno, para o plenário. Indo esse caso para o plenário, aí sai do controle do relator quando esse caso vai terminar. Veja, inclusive, que saiu hoje no Metrópolis uma notícia da esquerda já aceitando, né, acusando o golpe de que esse processo vai demorar. Eu digo, Camila, o presidente Bolsonaro não vai ser preso em 2025, tá? O presidente Bolsonaro não será preso como era a estratégia inicial em 2025. Esse processo pode se estender, inclusive, Camila, para além das eleições de 2026. Totalmente diferente do que a esquerda e o relator previram. O senhor citou o Mauro Cid, doutor. Mauro Cid, existe um vídeo do Mauro Cid sendo chantageado. Se tu não falar, a gente vai prender teu pai, tua filha, tua mãe, a família toda. Isso conta como uma delação, foi claramente uma tortura. Isso já não deveria ter sido anulado e excluído completamente do processo? Camila, eu fui o primeiro advogado a questionar a delação do Mauro Cid. Veja que o Mauro Cid sequer cita meu cliente. O meu cliente é um tenente-coronel das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, e o Mauro Cid não cita o meu cliente. Mas essa nulidade é uma nulidade que é absoluta, ou seja, é uma nulidade que a qualquer momento, qualquer parte pode atacá-la. Eu pedi a anulação da delação do Mauro Cid porque, primeiro, isso não é uma delação. Aquilo é uma confissão. Delação é confissão com a entrega de provas documentais contra outros investigados e, por isso, como eu contribuo com provas que a investigação não chegaria normalmente a essas provas, se não através de mim, eu mereço um prêmio por isso. Isso é uma delação premiada. O Mauro Cid apenas falou. O Mauro Cid é um papagaio. E papagaio não é colaborador. Então, primeiro ponto, não é uma delação. Segundo ponto, a delação depende de voluntariedade. Voluntariedade significa que seja livre, que não haja coação, que seja de livre vontade dizer o que está sendo dito. E ficou muito claro, como você bem pontuou, dos áudios que vazaram primeiramente. Então, Mauro Cid manda um áudio para um amigo, falando, né, que tudo que eles querem que eu fale já está lá. Eu não tenho poder nenhum, eu não tenho decisão nenhuma, né? A retórica já está toda pronta. Um segundo áudio, ele fala que o segundo áudio do Mauro Cid, que vaza, ele também questiona o depoimento dele. Botaram coisa no papel que eu não falei. E depois vazam, não sei se vazam, né? Acho que o ministro liberou, o relator libera aquelas audiências, né, do Mauro Cid sendo pressionado a contribuir, a mudar a versão, a sanar a omissão. Então, isso não é delação premiada. Isso não pode existir no Estado de Direito. O juiz sequer pode participar, Camila, daquela forma como ele participou. A lei dos crimes de organização criminosa, porque delação premiada vem daquela lei, tá? A Lei 12.850. Essa lei traz a forma como uma delação premiada deve ser feita, e ali está bem claro. O juiz não pode participar da delação premiada. Então, veja, eu digo, não há um jurista nesse país a sustentar tecnicamente o que está acontecendo. O juiz pode participar da delação? Ele deve participar na homologação. Como que se dá a homologação? O
Senhor Mauro Cid, eu estou aqui com a sua delação premiada, eu só preciso perguntar para o senhor. O senhor deu esses depoimentos de livre e espontânea vontade? Sim. O senhor estava acompanhado de seu advogado? Sim. O senhor está de acordo com todos esses termos? Sim. Homologo o acordo de colaboração premiada. É somente isso, Camila, que poderia ser feito. E não questionar teor, nada disso. Então, é aberrante. Respondendo a tua pergunta, não, aquilo não é uma delação premiada, aquilo é nulo. E o ministro Fux vai questionar a legalidade dessa delação premiada. Isso está muito claro. Doutor, já que o senhor defende da defesa de um tenente-coronel envolvido nessa história toda, a mídia anda vinculando, primeiro, que me recorda muito a frase do Tagliaferro, do use a criatividade. Se não tem elementos, use a criatividade. A segunda foi a história de um Kid Preto não continuar o golpe, né? Um suposto golpe, porque não achou um táxi. O outro porque ficou preocupado com uma multa do Detran. O quão isso é fantasioso e está passando um cheque para a população de burrice. Vocês são burros e nós estamos colocando isso. O quão isso é ofensivo no processo legal, no trâmite de processo legal? Então, veja, Camila, é exatamente essa a sensação do povo. O povo está literalmente com essa sensação. Pera lá. Vocês passaram todos os limites. Todo mundo percebeu que se trata de uma invenção. Todo mundo percebeu. E é por isso que eles precisam de uma delação premiada, Camila. O que é delação premiada? Delação premiada é o seguinte: nós não temos provas, nós não temos documentos para provar a narrativa, a gente usa a delação premiada em substituição às provas. Então funciona assim: eu tenho que me defender não de provas, eu tenho que me defender do delator. Na falta de provas, a acusação fala, o delator falou, o delator disse, tá, eu estou sendo acusado por isso. Qual a prova de que eu fiz isso? O delator disse. Então esse processo ele é narrativa. Por que narrativa? Porque ele só tem falas e ele não tem documento, ele não tem prova. Falam que queriam matar ministro. Não existe um documento sequer em nenhum momento de falar que se fale matar ministro, que se fale envenenar Lula. Não existe isso. Agora, teremos audiências, Camila. Esse processo vai iniciar, vão receber a denúncia contra todos os 34. O julgamento do recebimento da denúncia do meu cliente será no dia 8 de agosto. Sabemos que essa denúncia vai ser recebida, obviamente, ou será, né? E vai iniciar o processo. Aí nós teremos audiência. Aí é o seguinte, vai sentar testemunha na nossa frente, por exemplo, eu arrolei o G. Dias. Né? Eu quero que o G. Dias explique muita coisa. E nós vamos começar daí tecnicamente, aí é um jogo técnico, né? Aí é o nosso jogo, Camila. Ali nós estamos em casa. Agora é com a gente. Nós vamos exercer uma defesa eficaz e nós vamos desmontar esse castelo de areia. E aí vai ficar ainda mais claro e evidente que se trata exclusivamente de uma armação. Quem armou tudo isso? Não sei, mas é uma armação. Eu não estou acusando ninguém aqui de ter criado armação, mas é uma armação. Por quê? Precisaram coagir o Mauro Cid para falar aquelas coisas e não existe documento nenhum. Tudo que existe é o Mauro Cid coagido. Tudo que existe aqui. Perfeito, doutor. O senhor citou o G. Dias. G. Dias estava presente no dia da invasão, ali no dia do quebra-quebra, e ele direcionou os invasores, né? Deu água, atendeu, serviu e deu tapinha nas costas. Flávio Dino apaga as imagens. Não é meio incoerente quando estava tendo uma invasão em nome de um golpe? Não deveriam ter feito G. Dias refém, ao invés de darem tapinha nas costas e se cumprimentarem? E o fato do Flávio Dino ter apagado as imagens não é cerceamento de defesa? Camila, nós arrolamos inclusive o Flávio Dino. Eu arrolei o Flávio Dino como testemunha. Porque no 8 de janeiro, ele era a autoridade máxima da segurança pública. Então veja, e ele esteve no local, vazou mais uma imagem agora, é incrível, todo dia vaza imagem nova. O Flávio Dino esteve no prédio.
depredado. Ele esteve no local. Ele era a autoridade máxima da segurança pública. É por isso que ele não podia ser o juiz agora do caso. Então nós arrolamos ele como testemunha para poder perguntar: cadê as 181 câmeras que magicamente desapareceram? Como que é isso? Nós queremos entender aqueles militares com escudo recuando no momento da invasão do prédio. Os militares com escudo tinham que ter avançado a proteger o prédio, não, eles recuaram e assistiram de camarote às invasões. Eu quero entender quem deu a ordem para os militares no subsolo ficarem no celular assistindo a invasão, conversando, batendo papo. Então nós precisamos entender passo a passo isso. G. Dias, alguém te ameaçou lá dentro? Alguém te xingou? Alguém te tocou? Aquelas pessoas que você deu água já eram conhecidas suas? Quem eram aquelas pessoas? Então, é exatamente isso, Camila. Nós precisamos melhor compreender porque esse quebra-cabeça está faltando muita peça. Esse quebra-cabeça não fecha. Essas pessoas têm muito a explicar e são servidores públicos. Eles têm a obrigação legal de agirem sob pena de responderem pelo crime de omissão imprópria. O que é omissão imprópria? Não é omissão de socorro. O G. Dias não vai responder por omissão de socorro, por ter ficado quietinho e não tendo impedido aquilo. É omissão imprópria, ou seja, ele responde pelo crime que ele deixou de evitar. Tá entendendo? Então, por isso que essa audiência vai ser um divisor de águas, Camilo. Essa audiência, ouvindo essas pessoas, vai ser um divisor de águas. Esse processo será o processo mais importante da história da democracia brasileira. Será um divisor de águas. Povo em uma ditadura ou povo em liberdade. E nós fazemos parte dessa luta. Por isso que não estamos fazendo a defesa somente dos nossos clientes. Estamos fazendo a defesa de todo o povo brasileiro. Doutora, eu acabei de encontrar uma matéria na Revista Oeste, gostaria que o senhor comentasse, saiu no dia 27 de março, às 10h05 da manhã, onde afirma que o Fux, discurso de Fux, sugere revisão da delação de Cid e de penas do 8 do 1. Ministro disse que 9 delações do militar representam nenhuma delação e que julgaram atos de 2023 sob violenta emoção. O Moraes diverge. Primeiro, como o Moraes pode divergir de algo que ele é vítima, ele é autor, ele é julgador, ele é tudo, ele é simplesmente tudo dentro deste processo. E a segunda pergunta é, Fux tem o poder de mudar essa realidade? Olha só, o voto do relator não vale mais que o voto dos demais, Camila. Então, o voto do relator e o voto do Fux têm o mesmo valor dentro dessa turma. Tá? O que acontece é que o Fux ele tem a liberdade de questionar o que ele quiser. E o relator tem a liberdade de decidir o que ele quiser. A questão é, a maioria vai prevalecer. É assim que funciona. O Gilmar Mendes tinha uma frase que ele parou de usar, que era muito interessante, é muito salutar nesse momento. O STF não é um órgão que não erra, mas é o último órgão legitimado a errar. Depois do STF, mais ninguém erra, porque não existe depois do STF. Então, o que está acontecendo agora é a maioria está errando e não tem a quem recorrer. O Fux é um juiz de carreira, o único hoje juiz de carreira dentre os 11 ministros. O Flávio Dino, ele pede exoneração do Poder Judiciário, ele foi juiz federal, para virar político, depois vira governador, depois vira deputado federal. Não é juiz mais. Hoje está juiz da Suprema Corte, mas se afastou da magistratura de piso, que assim eles falam há muito tempo. Agora o Fux não. É um juiz que sempre preservou a reputação da Suprema Corte, sempre preservou a imagem da Suprema Corte, e eu acredito que isso está influenciando nesse desgaste entre eles. Isso é um desgaste interno da Suprema Corte, né? É evidente. Agora, será um cabo de guerra. É exatamente assim. É como dentro de um parlamento, Camila.
né? É como dentro do parlamento. Um vai tentando convencer o voto do outro e vai prevalecer a maioria. Se a maioria quiser errar, vai prevalecer o erro. Doutor, o senhor falou em influência. Outra coisa que influenciou um pouco a opinião pública, mais dessa mídia comprada, manipulada, foi o vídeo exibido pelo ministro Alexandre de Moraes no segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós não sabemos se aquilo está editado, se aquilo é uma produção, porque esse vídeo ele pode ser exibido legalmente, sem a defesa saber, sem nada, foi um fator totalmente surpresa dentro do julgamento. Então funciona assim, tá? Tudo que está no processo pode ser usado, porque a prova é do processo, a prova não é da parte. Então, por exemplo, tudo que eu já juntei, a acusação pode utilizar, o juiz pode utilizar. O nosso questionamento sobre essa ação do relator é que nós não conhecíamos daquela prova. Então, ele mostrar uma prova, não tem problema. Não é usual, porque ele não é parte. Não é usual o juiz mostrar uma prova, porque parece que está querendo influenciar. Tudo bem, mas eu não posso dizer que é proibido o ministro mostrar uma prova. Não, proibido não é. Não é usual. Agora, proibido é mostrar uma prova, uma foto, uma imagem, um documento que não está nos autos, não está no processo. E essas imagens, segundo estamos apurando, e muitos juristas já apuraram, não há nos autos. Então aqui está o grande erro, Camila. Isso daqui foi mais um absurdo dentre inúmeros, né? O Brasil, esse processo já pode entrar no Guinness Book como o processo mais ilegal da história do mundo civilizado, com toda certeza. Doutor, há uma semana atrás o senhor postou um vídeo onde afirma que o STF mudou de entendimento de décadas para perseguir Jair Bolsonaro. Qual o entendimento que ele mudou? Desde 2005, o STF vinha na seguinte linha. A prerrogativa de foro, que popularmente é conhecida como foro privilegiado, e agora não pode mais chamar assim, né? O povo chamava de foro privilegiado porque até então era um privilégio você ser julgado no STF. Hoje o privilégio é não ser julgado no STF. Então é um termo que já não está mais usual, né? O que acontece? O entendimento é, a prerrogativa de foro é da cadeira. Então você não está mais na cadeira, você não tem mais prerrogativa de foro. Por exemplo, um deputado que vira ministro, ele não tem prerrogativa de foro, porque o foro está na cadeira de deputado e não na pessoa dele. Entende? Esse é o entendimento. Em 2018, houve um julgado importante sobre esse tema, pacificando esse assunto. Então, um julgado que pacificou. Perfeito. Ex não tem prerrogativa. Ex-presidente não tem prerrogativa. O que acontece? A PGR denuncia o Bolsonaro e os outros 34 acusados. Uma das teses de todos nós foi nesse sentido. STF, é pacífico aqui nessa corte que ex-presidente não tem prerrogativa de foro aqui. Envie esse caso para o primeiro grau. É o entendimento da corte. Né? O que acontece? O STF manda esse caso para a PGR se manifestar. Nesse meio tempo, entre as defesas apresentarem a defesa e a PGR analisar as nossas defesas, emitindo um parecer, nesse meio tempo, sai uma decisão do STF mudando esse entendimento. O STF vem e se manifesta. Agora, ex-presidente tem prerrogativa de foro. Ex-presidente é julgado aqui no STF. Um dia antes da PGR se manifestar. Sai essa decisão. No dia seguinte, a PGR emite o parecer no nosso processo e fala assim, discussão superada. Ontem, o STF mudou o entendimento e agora ex-presidente aqui no STF. Assunto superado. Veja, não é uma decisão política, não é uma decisão encomendada, é um jogo de cartas marcadas. Mas eu estou com um pingo de esperança, porque confio primeiramente em Deus, confio nos advogados que farão um bom trabalho e estou começando a ter um pouco de esperança na carreira brilhante de juiz que o Luiz Fux até então exerce. Perfeito, doutor. Doutor, outra
outra questão que está sendo levantada pela sociedade é que esse julgamento, essa decisão de tornar o ex-presidente réu, parte do princípio de uma pesquisa em que Bolsonaro ganharia em primeiro turno com larga vantagem sobre qualquer outro candidato. A gente pode dizer que é mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal na corrida eleitoral. Eu digo mais uma porque em 2022 a gente viveu algo meio estranho, meio utópico, não podia falar nada, não podia alertar a população. Então, a meu ver, como leiga, houve uma interferência. Esse julgamento é mais uma interferência, uma suposta interferência? Olha só, Camila, eu não posso, enquanto advogado, me desvincular de provas técnicas. Então, eu, na condição de advogado, eu sou um técnico jurídico. Eu tenho as minhas posições com base em argumentos fáticos probatórios. Eu não tenho essa informação de forma técnica. Eu sei que esse buchicho existe, eu sei que essa desconfiança existe. Agora, eu não tenho como sustentar isso tecnicamente. Porém, entretanto, todavia, causa bastante estranheza, sim, esse atropelo com que estão conduzindo essa investigação e esse processo a concluir esse caso em 2025. Por que que me gera essa desconfiança e esse desconforto? Porque o STF é o último órgão é a última instância do Poder Judiciário. Condenado no STF, já inicia o cumprimento de pena e já está inelegível. Ou seja, se esse processo termina em 2025, e tendo uma pena superior a 8 anos, já é cadeia. Qualquer pena no Brasil acima de 8 anos é cadeia. Não há para onde recorrer. E aí, o condenado já está também inelegível, porque o STF é um órgão colegiado e a lei da ficha limpa diz que isso torna inelegível o condenado. Então é daí que trazem a interpretação de que está havendo uma interferência no pleito eleitoral. E eu digo, agora, enquanto cidadão, me parece crível essa desconfiança. Porque tanta parcialidade na condução de uma investigação e na condução de um processo com uma pressa que nunca se viu, o processo mais rápido da história do STF, me parece crível essa desconfiança que a finalidade desse processo de cartas marcadas é tornar Bolsonaro inelegível, se não preso. Doutor, nós ficamos sabendo que por volta de pouquinho antes de dezembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro determinou a passagem de governo, né? Determinou que se fosse feita de forma tranquila, inclusive alguns militares até adiantaram o processo. Existe essa determinação, ficou conhecida, inclusive a Oeste relatou essa passagem, essa autorização. Não é incoerente um ex-presidente autorizar a passagem, inclusive com antecedência, e vincular isso a uma tentativa de golpe? Camila, não existe tentativa de golpe. Não existe tentativa de golpe. Golpe é você tomar o poder. Não tem como você tomar o poder sem arma. Seja através de militares, seja através de milícia armada. Não existe. Veja que as Farc, que é a milícia armada mais forte do mundo, não conseguiu tomar até hoje o poder na Colômbia. Entende? Não seriam aqueles patriotas desarmados com uma camisa verde e amarela em um domingo que iam conseguir tomar o poder. Tá? Então, não existe essa possibilidade. E isso que o Bolsonaro, essa atitude que ele fez, é literalmente a passagem do cajado. Você dar as Forças Armadas ao próximo presidente é um atestado de que o comando foi definitivamente passado. Porque a maior força de um governo não está mais em minhas mãos. Não há força, poderio militar, poderio bélico maior do que as Forças Armadas. Quando ele passa o cajado das 3 forças ao próximo presidente, ele acaba de atestar. Pronto. A força militar está nas suas mãos e não mais
nas minhas. Ou seja, aqui encerra qualquer possibilidade de tentativa de golpe, porque deu golpe seria realmente impossível, porque eu já não teria mais o controle das Forças Armadas, a não ser que eu queira me matar, a não ser que eu queira ser um kamikaze, que eu queira um suicídio, né? Aí seria diferente. Como existem criminosos que avançam numa arma de um policial para levar um tiro, mas daí é outro fator. A questão aqui, se falando de um chefe de Estado, significa muito, muito na diplomacia quando você entrega as Forças Armadas ao próximo presidente. Ali é realmente a passagem de comando. Doutor, no dia 20 e 21 de maio será julgado o tal do Núcleo 3, né, que eles nomearam de Núcleo 3, que é composto por 11 militares do Exército. É dia 8 de abril, Camila, 8 de abril. É que aqui a Oeste anunciou que foi remarcado para o dia 20 e 21 de maio. Remarcaram, então. Não intimaram as defesas ainda. Segundo a PGR, o grupo é composto por 11 militares e um policial federal que teria planejado ações táticas para executar um suposto golpe e garantir a permanência do então presidente Bolsonaro. Pergunto, desde quando planejamento, ideia, vontade, vamos fingir que isso aconteceu, eu sei que não aconteceu, mas por amor à argumentação, desde quando se pune um planejamento, uma ideia ou uma vontade? Desde nunca. Nunca se puniu um planejamento. Então, veja, eu sou um técnico jurídico. Quando você está falando em crime, nós no direito penal dizemos o seguinte, que o crime tem um caminho. A gente chama de caminho do crime. Se divide em 4. Cogitação, que é aquilo que eu penso. Quantas vezes, Camila? Vamos ser racionais e honestos, né? Quantas vezes você já não teve vontade de surrar alguém, sequer matar alguém? Já teve? Já teve, né? Não é crime. Porque os pensamentos vêm, as vontades vêm, e o Estado não pode punir um pensamento. Então, cogitar não é crime. Preparação. Eu quero saber, eu vou matar esse cara. Eu vou sair na rua, eu vou caçar esse cara. E eu saio na rua atrás do meu algoz, que eu vou matar esse cara hoje se eu encontrar ele. Não é crime. Ainda. Ato preparatório ainda não é crime. Execução é a próxima fase. Opa, aqui começa a punição do Estado. Você colocar em prática o seu plano, aí é ato de execução. Planejar é preparação, não é punível. Executar a preparação é, por exemplo, encontrei o meu algoz, coloquei ele na mira da minha arma, puxei o gatilho. Agora, se ele morrer, é consumação. Se ele não morrer, fica só na execução aquilo que a gente chama de tentativa. Eles estão dizendo aqui, veja, povo bradando, né? Não, esse é um crime que se pune a tentativa. Tudo bem, mas para se falar punir a tentativa, tem que iniciar um ato de execução, que significa ver o meu algoz e puxar o gatilho. Assinar a minuta do golpe, não ler a minuta do golpe, que nem existiu essa minuta. Entende, Camila? Então não há que se falar em golpe, nem em tentativa de golpe. E toda essa narrativa que estão falando, que houve uma articulação para o golpe, eu até agora não vi. Até agora não vi minuta nenhuma, até agora não vi plano nenhum de militar, não existe. Eu nunca vi esse tal plano de golpe que estão anunciando há tanto tempo já. Doutor, a gente pode arriscar um palpite, uma suposição, uma opinião de que esse julgamento está sendo acelerado e pressionado pelo Supremo Tribunal Federal para criar uma cortina de fumaça nos absurdos que o Lula anda fazendo com o país, como, por exemplo, um déficit de 32 bilhões de reais em fevereiro, destinar dinheiro para 300 mil reais para uma empresa que é investigada por corrupção. A gente pode apostar nesse argumento? Camila, também isso, né? Você percebeu? Faça um retrospecto. Todas as vezes que saiu um escândalo da Janja, teve uma movimentação processual na Suprema Corte, já percebeu? Toda vez que tem um escândalo do Poder Executivo, surge
surge alguma outra coisa para tomar a cena e chamar pessoas de golpista. Eu não tenho dúvida que pode ser, sim, um jogo de tabuleiro, até porque pessoas que lá estão participando desse tabuleiro são pessoas indicadas pelos donos do tabuleiro. Então, concordo com a tua previsão e tenho a mesma leitura, Camila. Doutor, outro fato que aconteceu, que causou muita comoção, foi a condenação da Débora dos Santos a 14 anos de prisão e já cumpriu 2 anos. Inclusive, ela soltou uma carta, o ministro tirou o sigilo de uma carta que ela encaminhou para ele em novembro do ano passado, 2024, onde ela fala: eu perdi o ano escolar dos meus filhos, eu perdi a passagem escolar, perda de dente, enfim, e nem isso mexeu ali com a condenação da Débora. Essa condenação é justa? Pichar com um batom, escrever uma frase dita por um ministro, inclusive pelo Luiz Roberto Barroso, é justo uma condenação de 14 anos para uma mulher que sequer entrou no Congresso? Você veja só, nós fazemos parte do povo, Camila, você faz parte do povo. É por isso que eu gosto tanto do sistema judicial americano. Olha só, o Brasil está indo na contramão do país mais democrático no mundo. Nos Estados Unidos, o poder de fato está na mão do povo, tanto que todo e qualquer processo vai para a corte e é formado um júri. O povo julga. Pense o povo julgando a Débora. Seria o mesmo julgamento? No Brasil, na contramão, eles querem acabar com o tribunal do júri, que é o único tribunal do povo que julga o homicídio. Então, veja, quando a gente fala em justiça, justiça de quem, Camila? Justiça do povo ou justiça das autoridades do Estado? Veja que hoje existe uma contraposição entre a justiça do povo e a justiça do Estado. Hoje o Estado sentenciou a Débora e falou que justiça é prender uma pessoa a 14 anos por ter passado o batom numa estátua. Enquanto o povo olha e fala, isso é injusto. Como equilibrar isso? Então, eu acho isso completamente injusto, porque eu, como operador do direito penal, eu já vi muito condenado por homicídio sair pela porta da frente com uma tornozeleira, muito condenado por tráfico de drogas, por sequestro, por roubo, sair pela porta da frente com uma tornozeleira, e muitos até sem tornozeleira, com obrigação de assinar um papelzinho a cada 6 meses no fórum. Então, eu digo, não foi justo, não foi justa essa pena, porque comparada à realidade das penas do Brasil, ela é totalmente díspare. Ela é muito desproporcional à realidade das demais condenações do Brasil. E aquele crime que ela praticou tem previsão legal. Crime previsto na lei dos crimes contra o meio ambiente, né, de pichar um monumento público, que é crime punido com multa e liberdade. Doutor, a gente pode esperar alguma coisa de um ministro, primeiro que ele exerce todos os papéis dentro desses inquéritos, mas que determinou a prisão do desembargador Sebastião Coelho ao fazer uso e exigir o seu direito de acompanhar um julgamento na qual o seu cliente está envolvido? Camila, o advogado tem acesso livre a qualquer órgão público. O advogado tem acesso livre ao tribunal. Isso é uma lei federal, o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal com status de lei federal, assim como o Código Penal, mesmo status legal. Tá? O advogado tem acesso livre. E mais, o doutor Sebastião é parte. Né? Barrar o doutor Sebastião naquele tribunal é ilegal. Então, foi ilegal o que aconteceu. E um advogado só pode ser preso em flagrante pela prática de crime inafiançável. E desacato não é inafiançável. Então, assim, repito, mais ilegalidades para preencher o livro do Guinness Book como o processo mais ilegal da história da civilização moderna. Doutor, eu achei aqui outra matéria, eu estou pesquisando enquanto o senhor vai falando, porque são tantas coisas absurdas, eu estou elencando as mais absurdas.
Com câncer avançado, idoso envolvido no 8 de janeiro tem pedido de prisão domiciliar rejeitado por Moraes. Isso é humano? Que absurdo, né? Que absurdo, né? E dá um beijo nesse bebezão lindo que tá aí. É um piazinho ou uma menina? É um piazinho. Ah, piazinho. Minha esposa tá esperando um piazinho na barriga. Eu já tenho uma menina de 4. Eu sei como é. Toda vez que eu tô na tela, toda vez que eu tô na tela, a Camila aparece, ela quer ver. Essa fase é maravilhosa. Curta essa fase porque ela passa tão rápido, né? Eles crescem igual capim. Camila, o querida. pessoal da TVD, os nossos seguidores, gostam mais do Matheus do que de mim. Mas é assim mesmo, maravilhoso, né? Camila, então veja só, isso daí é desumano, né? Isso daí é desumano, então veja, o que acontece nisso daí, tá? Para o povo entender. Funciona assim, a defesa fala, o meu cliente está com câncer terminal, por exemplo, meu cliente está doente. O juiz manda para o presídio. O presídio tem condição técnica de tratar esse preso que tem essas doenças? Aí o presídio responde: não, nós temos condição técnica de tratar esse preso. Mantém a prisão. Agora, se o presídio disser: não, nós não temos condição técnica de tratar esse preso, aí prisão domiciliar. Então, eu desconheço a realidade dessa situação. Olhando de forma fria, câncer, somado à idade, me parece desarrazoado você manter um regime fechado. Mas, se o presídio disser, não, nós somos um presídio hospitalar, existe. Complexo médico penal, por exemplo, é um presídio, mas tem estrutura médica. E a gente pode tratar esse preso aqui, então o juiz vai negar a liberdade. Desconheço a realidade dessa situação, Camila. Doutor, para a gente finalizar, qual recado o senhor deixa para a sociedade enquanto advogado de um envolvido nessa... É que falar armação, eu tenho medo até de ser presa, mas nesse teatro que nós estamos vivendo, uma coisa até meio stalinista. Um teatro jurídico, né? Um teatro processual. Eu tenho dito o seguinte: estamos em guerra e uma guerra só termina quando acaba. E nós, brasileiros, não jogamos a toalha e nunca jogaremos. Eu afirmo a vocês, nós faremos uma defesa tão eficaz, nós advogados, que não sobrará nada para a acusação. Não sobrará nada nesse castelo de areia, a ponto de, ao final, não terem como sustentar essa acusação infundada. E todos terão que ser absolvidos, porque senão ficará escancarada a perseguição. Então não percam as esperanças, tem muita água para rolar, Camila. Como eu disse, por exemplo, se um ministro divergir em qualquer ponto, nasce a possibilidade de recurso, nasce a possibilidade de nova discussão. Esse caso pode se estender, pode trocar o quórum, daqui 2 anos, 3 anos, sai ministro, entra ministro, tem muita água para rolar. Então, calma, o processo não terminou, o processo só começou e nós não vamos desistir nunca do nosso país, Camila. Perfeito. Doutor, suas redes para a gente conseguir acompanhar, ver os seus passos a passo, o que está acontecendo dentro do seu processo. Todas as minhas redes são o meu nome, Jeffrey Chiquini. Tanto o meu X, como o meu Instagram, como o meu YouTube. Todas são sempre a mesma escrita. Sem underline, sem nada. Tudo sem nada, Jeffrey Chiquini. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado de coração e parabéns pelo trabalho brilhante que vocês vêm exercendo. Eu estou à disposição para o que precisarem e quero aqui de forma toda especial deixar um grande e forte abraço a toda essa audiência qualificada. Você falou que tem paranaenses que acompanham o nosso programa. Sou paranaense com muito orgulho. Meu escritório é na capital do Paraná. E todos brasileiros unidos por um Brasil melhor. Não vamos desistir do nosso povo, do nosso país. Obrigado, Camila. Um grande abraço para vocês. Eu que agradeço, doutor, e quero deixar um beijo aqui para o pessoal que nos acompanha, que nos acompanhou até o fim dessa entrevista. E pode cortar, só não pode tirar do contexto e marca a TVD para a gente saber que você está curtindo o conteúdo.
Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau. Tchau.